Olá, um ótimo dia para você, para toda a sua família. Que Deus os abençoe, que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana na presença de Deus. Vamos começar mais um importante livro da Palavra do Senhor. Começaremos hoje, dia 2 de agosto de 2020, a leitura do livro de Eclesiastes. Querido amigo, coloque aqui no comentário o que você espera do livro de Eclesiastes, qual é a sua motivação e esperança dentro desse livro, o que você espera dentro da leitura do livro de Eclesiastes que começaremos hoje. Vocês perceberam que se nós pegarmos para ler a palavra de Deus um capítulo por dia, meditarmos na palavra do Senhor, em breve nós leremos toda a Bíblia. Então, hoje nós começaremos a leitura do livro de Eclesiastes. Antes, convido você a uma rápida oração. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e pela oportunidade que temos de podermos juntos estudarmos a tua palavra. Pai querido, Pai de amor, que o Senhor possa abençoar os teus filhos onde eles estão e que todos possam ser agraciados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amigos, eu quero pedir licença para você hoje, porque nós vamos estender alguns minutos a mais no estudo do capítulo 1 de Eclesiastes, porque nós precisamos fazer uma introdução ao livro de Eclesiastes, saber aqui corretamente algumas informações que o próprio livro vai nos dar durante a leitura que vamos fazer todos os dias. Primeira coisa, nós precisamos saber sobre o título do livro de Eclesiastes. Bom, o título do livro de Eclesiastes em hebraico, o nome desse livro é Kohelet. É isso mesmo, Kohelet. Kohelet significa pregador, o orador ou pregador significa. Kohelet se refere àquele que convoca uma assembleia ao orador, oficial ou pregador dessa reunião, ou seja, é como se o pregador estivesse convocando uma assembleia para anunciar-lhes algo. É muito interessante que o Kohelet aqui, o pregador, ele vai anunciar algo de si mesmo, vai falar algo da sua própria vida. E nós vamos entender que esse Kohelet, ou o pregador, ele é Salomão. Então vamos entender mais alguma coisa. A forma feminina da palavra no hebraico, que é Kohelet, né? E seu uso com o verbo feminino sugerem a possibilidade dessa palavra designar não somente a Salomão como pregador, mas também a sabedoria divina falando por meio dele. Ou seja, esse Kohelet, esse pregador, é a sabedoria falando por intermédio de Salomão. Ou seja, Deus usando os lábios de Salomão para trazer uma notícia. De modo figurado, a sabedoria se dirige ao povo. Assim, o Kohelet surge como agente de comunicação da sabedoria divina e como a personificação da própria sabedoria. Em Eclesiastes 12:9, nós vamos ver coisas maravilhosas. Declara que o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, o seu conhecimento. Isso se refere não a obras escritas, mas a orientação dadas perante uma assembleia reunida com esse propósito. Então, o Espírito Santo de Deus quis que entendessem que o ensino de Salomão era destinado a uma grande congregação. É muito importante que ele vai reunir uma assembleia para falar, mas essa assembleia não era só uma assembleia da época dele, ou seja, a palavra Eclesiastes vem de eclesias, ou que significa uma congregação, uma união. Então é muito interessante que a gente saiba sobre isso. O título grego em latim para Kohelet é Eclesiastes. Uma possível tradução de Kohelet, o sentido é semelhante ou deriva de kahal, que significa convocar uma reunião, e a forma substantiva significa reunião. Então a raiz da palavra kalel significa chamar. A forma substantiva é eclesia, igreja. A palavra portuguesa eclesiástico deriva de eclesia, ou seja, a palavra igreja vem de eclesia. Quem que foi o autor? Bom,
logo no início nós sabemos que o autor do livro de Eclesiastes foi Salomão. Então nós não vamos falar muito sobre o autor, porque somente Martim Lutero, ele começou a falar que possivelmente não fosse aqui o autor, não fosse Salomão. Martim Lutero foi o único ali que deu início a falar que não foi Salomão que escreveu. Ele deu algumas outras ideias, mas não teve amparo a respeito disso. E o contexto histórico deste livro, qual é o contexto? O que tem por detrás? O cenário de Eclesiastes é claramente indicado no próprio livro, depois dos primeiros 11 versos do prólogo. O que é prólogo? A parte inicial de uma literatura. Ocorre uma breve declaração de Salomão. Eu, o pregador, no verso 1, capítulo 1, verso 12, rei de Israel e Jerusalém. O verbo hebraico fui está no pretérito perfeito. E a mesma forma que Salomão usaria na velhice para falar diante de uma reunião convocada. Como ainda era rei, fez uma declaração a respeito de sua experiência pessoal. Ou seja, ele vai falar algo que foi algo pessoal na vida dele. O tema, vamos entender agora o tema. Embora Salomão já tivesse sido preeminente entre os reis, ou seja, um rei que foi exaltado entre todos os reis, um rei que alcançou o máximo entre todos os reis hebreus, tanto em sabedoria quanto em prosperidade, Salomão, ele reconheceu em Eclesiastes que todas essas vantagens falharam em proporcionar a ele felicidade, verdade ou felicidade verdadeira e duradoura. Então Salomão, ele reconhece aqui no livro de Eclesiastes que a sabedoria que ele teve, a riqueza que ele teve, não lhes trouxe felicidade. É como se nós fôssemos começar a ler o livro e começássemos a entender que nem toda a riqueza, nem toda a sabedoria vai lhes trazer felicidade se nós não buscarmos a felicidade no lugar certo ou na pessoa certa. Então, ele reconheceu, mesmo tarde, mas ele reconheceu, isso foi louvável. É como se o ser humano, é como se ele estivesse dando a cartilha de como o ser humano pode adquirir felicidade. Aí ele vai dizer como? Cooperando com o seu Criador e realizando o propósito divino que o trouxe à existência. Ou seja, ele reconheceu e deixou uma cartilha para deixar claro como nós hoje podemos adquirir a verdadeira felicidade. É muito importante. Então, dentro desse livro aqui, a gente vai ver muitas coisas. E sabe qual que é o mais importante? No entanto, nós vamos ver aqui que Salomão vai nos dar aqui a sua experiência de vida. Ele vai contar aqui a sua experiência de vida. Portanto, é dever do ser humano buscar a felicidade no lugar certo, da maneira certa, do jeito correto. É isso que ele vai dizer aqui. Então, muitas pessoas vão dizer que Salomão, ele escreveu esse livro de Eclesiastes quando ele estava voltando para a realidade espiritual ao lado do Deus Todo-Poderoso. Quando ele escreve o livro de Provérbios, ele era um homem ainda temente a Deus. Quando ele escreve Cantares de Salomão, Cantares, ele era um homem ainda temente a Deus. Agora aqui, no livro de Eclesiastes, é um homem que está voltando para Deus depois de uma apostasia muito grande. Então tem muitas pessoas que dizem que Cantares foi o primeiro, Provérbios foi o segundo, e o último livro ele já escreve na sua velhice, quando ele já estava prestes a morrer, ou um pouco antes da sua morte, ele escreve esse livro. Salomão morre no meados dos anos 930, 931 a.C. Então esse livro foi escrito um pouco antes da sua morte. Nós não temos a data perfeita, não podemos afirmar qual é a data, mas provavelmente foi um pouco antes desse momento que ele escreve esse livro. Então Salomão aqui, ele vai dar muitos conselhos e vai falar aqui sobre a verdadeira glória, ele vai falar que tudo ele procurou embaixo do céu, embaixo do sol e tal. Se Salomão tivesse procurado um pouquinho acima do sol,
eu tenho certeza que ele encontraria o Deus que criou o sol. Ele fala que não há nada novo embaixo do sol. O que ele está falando? Que na terra não há nada novo, tudo já passou, tudo já aconteceu, está acontecendo coisas novamente. Mas se Salomão tivesse procurado um pouquinho além do sol, ele encontraria o Rei da Glória que fez o sol. Então é muito importante que nós precisamos compreender essas coisas antes de entrar dentro do livro propriamente dito Eclesiastes. É um livro fantástico que nós vamos ter aqui muitas coisas, muitas experiências. Portanto, é dever nosso como ser humano buscar a felicidade do jeito correto. No livro de Eclesiastes, o povo de Deus é apresentado como uma nação escolhida, mas não como uma nação escolhida, mas como uma assembleia que se reúne sob a liderança deste pregador ou correlete. E Eclesiastes apresenta uma transição adequada do povo ou de Israel segundo a carne para o Israel segundo o Espírito. Então Salomão aqui ele vai dizer aqui o que significa a paz, a verdadeira paz, algo que ele só encontrou na velhice dele. Hoje Deus quer falar para mim, para você, que você também pode encontrar a verdadeira paz hoje, sem precisar chegar na velhice. No final da vida, Salomão teve consciência e se despertou. E Salomão compreendeu a realidade de sua insensatez e viu a si mesmo como Deus o via. Deus olhava para ele e via um homem tolo, um homem que era sábio, mas um homem insensato. E ele olhou para si mesmo e reconheceu que ele estava deste jeito. E quando ele reconheceu, ele então escreve esse livro. Observe, queridos, que muitas vezes Deus olha para nós e fala assim: filho, você se acha isso ou aquilo, mas olhe para si, como que você está longe de mim, né? É muito importante que a gente olhe para nós. Salomão recuperou um pouco da sabedoria que dilapidara no passado devido à insensatez e por meio de amarga experiência, ele conheceu o vazio de uma vida que busca as coisas terrenas, o seu mais alto bem. Decidiu erguer sua voz de advertência ao mundo, a fim de salvar outras pessoas da amarga experiência pela qual ele mesmo havia passado. E assim Salomão tenta neutralizar a influência terrível de sua própria loucura. Interessante? O livro de Eclesiastes é um registro de sua insensatez, de sua loucura e de seu arrependimento. Então, dentro do livro de Eclesiastes, podemos ver aqui o momento da loucura de Salomão e o momento do seu arrependimento. A vida de Salomão está repleta de advertência para nós hoje. Contém muitas coisas que são apresentadas pela inspiração como uma solene advertência, não como um exemplo a ser seguido. Retrata vividamente sua perseguição ao prazer, popularidade e poder. Então Salomão, ele correu muito atrás dessas coisas. Popularidade, poder, e hoje muitas pessoas fazem a mesma coisa, correm atrás dessas coisas. Então o livro de Eclesiastes vai nos ensinar muitas coisas. Deve-se notar também que Salomão utiliza a palavra sabedoria para se referir tanto à sabedoria mundana como à verdadeira sabedoria divina. Em sua loucura, ele se considerava sábio, mas não se conscientizou desta ilusão até que muitos anos tivessem se passado. E como o filho pródigo, ele caiu em si, e como um homem mais triste e mais sábio, ele então voltou aos braços do pai. Salomão teve alguns intempéries na vida. Infelizmente, Salomão caiu, ele buscou em Deus se recuperar, e nesse livro de Eclesiastes, ele vai contar um pouquinho da sua experiência, de como foi para voltar. Então aqui ele vai dizer como buscar a verdadeira felicidade, como o ser humano pode buscar a verdadeira felicidade. Então vamos então ao primeiro capítulo desse livro tão importante, que é o livro de Eclesiastes. Eu fiz aqui uma introdução breve com vocês, logicamente que teríamos mais coisas para falar, mas eu quero agora entrar aqui em alguns versos principais do capítulo 1, que diz assim, o título é Tudo é Vaidade. Palavra do correlete ou palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém,
Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A palavra vaidade aqui é rebel, que significa uma bolha de sabão que você... É como se fosse uma bolha de sabão que você estoura e simplesmente o que tem dentro dela, o que tinha nela, o que fez ela, evapora. E a palavra rebel vem de Abel, que como Abel, que ele existiu por pouco tempo, logo desapareceu. Então ele diz assim: vaidade, tudo passa rápido, tudo é vapor, tudo é fútil. Ele está querendo dizer que tudo passa rápido, tudo é em vão. Será que tudo é em vão mesmo? Então ele vai dar aqui uma breve ideia do que é isso. Geração vai, verso 4 diz, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Ou seja, o ciclo, a vida é um ciclo. Você pode sair desse ciclo. É isso que ele está querendo dizer para mim e para você. A vida é um ciclo. As pessoas nascem, as pessoas crescem, as pessoas ficam idosas e as pessoas morrem. Umas morrem mais cedo, outras morrem mais tarde, mas todas vão morrer. Ou seja, a vida do ser humano é um ciclo. É isso que ele está dizendo. Só que ele está dando aqui para mim, para você, como eu já falei para vocês na introdução, ele está falando para mim, para você, como que ele pensava antes da sua lucidez, antes de vir um clarão na sua mente. Era assim que ele pensava. Era desse jeito que ele pensava. Será que eu estou falando com alguém que pensa a mesma coisa? Olha, é desse jeito que eu vejo a vida. A gente vai nascer, a gente vai sofrer um pouquinho, a gente vai viver isso, viver aquilo. Tem um pensador que diz assim, que a vida é como camadas de cebola. Cada uma que você tira, você chora. É interessante isso, né? Mas cada fase da vida é uma fase de sofrimento. É isso que esse pensador diz. Mas, queridos amigos, Salomão está dando aqui a introdução do que ele pensa sobre a vida antes da sua mente ser uma mente um pouco mais clara. Versículo 12. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel. Ou seja, eu venho sendo, ele ainda era rei quando ele escreve isso. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Deus aflige as pessoas com trabalhos? Não, queridos. Ele está querendo mostrar para mim, para você, que debaixo do sol tudo é enfadonho, tudo é cansativo. É isso que ele está querendo dizer. Atentei-me para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vapor. Tudo era inútil. Tudo era correr atrás do vento. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem sido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. A sabedoria tem valor, mas não conseguirá fazer aquilo que só Deus pode fazer. Então a sabedoria tem valor, mas não conseguirá resolver todos os problemas da vida. Ou seja, Salomão tinha sabedoria, mas nem todos os problemas da sua vida tinham sido resolvidos. Verso 17, apliquei o coração a conhecer a sabedoria, a saber o que é loucura, o que é insensatez, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Salomão está aqui se declarando como ele estava se sentindo antes da sua lucidez. Queridos, Salomão está dizendo: a vida é um ciclo, e se você fica no ciclo da vida, você não enxerga Deus. Jesus pode te dar hoje uma vida de sabedoria, mas uma vida de paz também na sua vida, se você hoje procura viver a vida que Cristo lhe propõe. A vida que Jesus lhe propõe é a justiça que só Ele pode te cobrir, só Ele pode te dar. Hoje nós, sem a justiça de Cristo, a Bíblia vai chamar a gente, eu e você, de uma pessoa nua, uma pessoa que não tem nada. Então hoje Deus está dizendo para mim e para você: se você olhar para a sua vida e olhar como o ciclo da sua vida acontece, você vai desanimar. Mas quando você ergue a cabeça e olha para o céu, você vai ver que só em Deus nada é vaidade. Tudo é real, tudo é concreto, porque em breve o Rei da Glória vai voltar para nos levar, para morrer, aliás, para morar com Ele
para sempre, pela eternidade. Convido você a permanecer comigo nesses 13 capítulos do livro de Eclesiastes e tenho certeza que Deus vai trazer importantes lições para a nossa vida dentro desse livro. Que Deus te abençoe, te guarde e que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.